Iniciar. Pronto, está gravando. Boa noite, meus caros companheiros de viagem do Ciclo de Estudos Eureka 2025. Bem-vindos a mais um passo no nosso ciclo de estudos de autociência passo a passo. Hoje vamos estudar o livro Realidade Multimídia. Primeiro livro, não é isso? Da fase de criação. Primeiro a gente passou pelo despertar, fase do despertar. Depois a gente foi para a fase do criador, entender que a gente é o criador da nossa realidade, e agora a gente está vendo o que é que a gente cria, né? Como é que é essa realidade que a gente está criando. Então, a parte da criação. O que é e como que é. Muito bem. Esse livro é bem legal. Como eu falei na aula passada, ele requer muito estudo. Tem muita coisa aí. A principal coisa a se fazer após a leitura desse livro é se tornar um praticante do discernimento das mídias. É isso, muito importante. Se você até ler o livro, você já experimentava, a realidade já sempre foi multimídia. Mas até ler o livro, você não estava percebendo que eram 3 mídias acontecendo de forma simultânea. E a confusão entre as mídias causa muito mal viver. Então, precisa ter o discernimento. E para ter o discernimento, precisa praticar o discernimento. Então, a minha principal sugestão para vocês, agora que vocês leram o livro, é, a partir de agora, se tornar um praticante no discernimento das mídias, da realidade. Teve uma tarefa que eu estou me lembrando agora, que a pessoa falou assim, né? Depois que eu li esse livro, parece que tudo perdeu o significado. Porque começa a perceber, né? Faz autoobservação, observa a realidade, e começa a perceber que fazer o discernimento, perceber que os objetos são objetos e os significados que a pessoa está percebendo não está no objeto. Então você olha assim, você vê, sei lá, estou olhando aqui, estou vendo meu violão. Aí você fala, meu violão. Não, é só um violão, né? Nem meu não é o que é esse violão aí. Meu é um significado. Aí, ele é bonito. Não, ele é o violão. Bonito sou eu que acho. Aí você começa a ver os objetos. Finalmente. E fazer isso com um violão, tal, a porta, né? Mesmo que for uma coisa que você goste muito, sei lá, seu celular, é uma coisa. Agora, quando o objeto é uma pessoa, é mais drástico, né? Você olha assim para o seu pai e fala, então, é um objeto, né? É uma pessoa. Mas ele é bravo. Sou eu que digo, né? Atribuição de significado mesmo. Ou eu adoro ele também, né? Também é atribuição de significado. Aí acontece mesmo isso, às vezes as coisas começam a perder o sentido, mas é porque você está praticando discernimento. Mas o sentido está lá, não perde, ele fica ali. Você só consegue discernir. Você consegue uma coisa que você não fazia antes. E agora você consegue fazer. Então é muito importante se tornar um praticante do discernimento. Mais para frente,
a gente vai voltar a ver isso que a gente está vendo aqui do significante e do significado com mais profundidade e mais desdobramentos na fase psicológica, principalmente na fase psicológica. Na psicologia, a ideia do significante e significado, como eu conto lá, acho que numa pergunta do livro, surgiu para mim na faculdade de comunicação, numa matéria chamada semiótica. É uma matéria de linguística. E aí, como eu conto lá, era uma matéria que todo mundo ia mal. Todo mundo tomava bomba na matéria. Era porque é sutil, né? A gente não tem... A gente passa a vida inteira sem perceber que o significado não está no significante. No caso da semiótica, está mais atrelado às palavras e aos objetos visuais, assim, desenho, ou a letra, ou a palavra árvore, A-R, lá. Aí eu extrapolei isso para todos os objetos, tudo que você experimenta, toda a realidade objetiva. Mas na psicologia também, né, tem esse discernimento. Na psicanálise tem. E principalmente na que veio depois do Freud, que é a do sucessor dele, lá, o Lacan. Lacan fala muito em significante e significado. Bom, enfim, mas quando chegar na parte da psicologia, a gente vai voltar a estudar a questão do significante e do significado com bastante afinco e mais desdobramentos. Essa parte era muito importante para a gente seguir no entendimento da criação de realidade, porque é muito importante vocês entenderem que a realidade é multimídia e que tem a mídia objetiva e a mídia simulada e a mídia significativa. Ficaria muito difícil a gente seguir no entendimento de criação de realidade, como vocês vão ver no próximo livro, sem o entendimento da realidade multimídia. Ia atrapalhar. Então é preciso entender que realidade é tudo. Essa é uma das funções do livro. Realidade é tudo que você experimenta. Uma definição autocientífica e totalmente empírica. E entender que esse tudo é feito de tudinhos. Isso é muito importante para o que a gente vai seguir adiante no entendimento de criação de realidade. Mas tem muito mais coisa aí. Nessa questão das crenças, nessa questão dos significados, né? E como que isso gera bem ou mal viver e tal, e também desdobramento na questão disso aí com a convivência. Como vocês viram, o livro dá umas pinceladas assim, porque não tem jeito, né? Na hora que o livro está explicando que cada um está experimentando as três mídias diferentes, você logo pensa que o outro também, então o outro também tem um outro significado e tal. Então acaba entrando na questão da convivência, por exemplo. Mas não é o nosso objetivo nesse momento do ciclo de estudos, entrar nas questões, aprofundar nas questões de convivência, sem antes entender todo o processo de criação de realidade. Então a gente vai continuar entendendo o processo de criação de realidade, tendo entendimento da realidade multimídia, que é muito importante, e depois, quando entrar na fase psicológica, a gente vai voltar para essa questão das crenças e dos significados através do estudo psicológico. Uma coisa que, por exemplo, a gente vai ver, eu acho que até antes da parte psicológica, ainda na parte existencial, se não me engano, é que a sua própria noção de identidade está ligado às crenças. E assim a sua personalidade, né? A sua personalidade está ligada às crenças.
Porque uma coisa que esse livro traz, que também a gente vai ver na parte psicológica, que é muito importante e que vocês provavelmente não se atentam. Eu falo assim que vocês não se atentam porque, em geral, as pessoas não se atentam, é porque eu estou dando aula que faz tempo. Né? Então eu percebo, né, o que as pessoas se atentam ou não se atentam, que os alunos não se dão conta ou se dão conta. E uma coisa para a qual a gente não se atenta e é que é muito importante na experiência humana é a questão da memória. A memória, senhoras e senhores, a memória. Vocês não têm noção da importância da memória na sua experiência humana. Por quê? Porque a memória nunca falha. A memória nunca falha, ela está sempre funcionando. Então, você não percebe como ela tem um papel fundamental na sua experiência humana. Quando você tem uma experiência assim de ver alguém que perdeu a memória, e que é raro, né? Quantas pessoas você conhece que perdeu a memória, né? Você ouviu falar de uma ou outra, sim, não tem uma experiência muito próxima, mas ver isso faz você perceber que a memória é muito importante. Se você conhecer uma pessoa com Alzheimer, você vai ver como que a memória é importante na sua experiência humana. Você vai começar a se conscientizar disso. Esses dias, ou mês passado, eu levantei uma bola dessa e comecei a conversar sobre isso com os veteranos, no grupo dos veteranos, porque a mãe de um dos veteranos está com início de Alzheimer, e aí a gente teve um encontro e ela foi no encontro. E foi muito interessante. A personalidade dela mudou completamente. Meu amigo, esse veterano, disse que ela passou o encontro inteiro rindo. Ela ria, com a gente, foi bacana. E ele conta que ela não ria, ela não era assim. Ela era fechada. Como se fosse outra pessoa. Ele falou assim, Ferrari é outra pessoa. Ela nunca se comportaria do jeito que ela se comportou aquele dia. Essa, entre outras coisas. Para vocês verem, vocês não têm noção do tanto que a sua personalidade está assentada em cima da sua memória. Não tem noção. E se você perder a memória, você vai continuar sem noção. Porque você não vai lembrar disso. E a sua vida está toda pautada na sua personalidade. Entende? Você vive de acordo com a sua personalidade. Sua personalidade muda, sua vida muda. Sua realidade muda. E sua personalidade está pautada na memória. Dentro dessa conversa, uma outra veterana, que inclusive está fazendo ciclo de estudos aí conosco, amiga de vocês, colega de vocês, estava contando também de um caso que ela teve com a sogra dela. E também ela experimentou isso, da pessoa não se reconhecer, de mudar muito o jeito de ser da pessoa e tal. Enfim, lá na parte psicológica, a gente vai voltar a olhar para a memória. Tem um filme que eu gostaria de ter colocado para vocês no cinema, que chama Amnésia. Filme espetacular. Amnésia. Capaz que eu coloque esse filme na hora que chegar lá na parte psicológica. Eu não coloquei dessa vez porque era muito importante vocês assistirem o filme do John Nash.
E eu só poderia escolher um, então escolhi o do John Nash, para não sobrecarregar, né? Mas esse filme Amnésia é sensacional e conta a história de um cara que perde a memória de curto prazo, só fica com a de longo prazo. Então. E por contar essa história, ele acaba mostrando muito o que acontece com a perda da memória e como a memória serve, é fundamental na nossa experiência. Muita gente fala de crença, né? É muito comum. O pessoal lá de internet, os professores, os coaches, até os psicólogos, falarem em crenças. E está toda hora falando em crença, 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 crença. Mas uma coisa é falar sobre crença e outra coisa é explicar o que é crença. O que é uma crença? E nesse livro vocês receberam a explicação da oficina do que é uma crença. Uma crença é uma somatória entre significante e significado. Se você não entende o que é significante e significado, você não vai entender o que é crença. Porque para você entender o que é crença, você precisa entender que ela é a somatória de um significante e um significado. E significante e significado é memória. Então, percebe? Tudo, muito, não tudo, mas grande parte das coisas da experiência humana vai voltar na memória. Estava conversando com alguém aqui, na aula passada, eu acho, eu disse assim, se você nascesse na Sibéria, você seria outra pessoa. Por quê? Porque teria outras experiências. Tendo outras experiências, teria outras memórias. Seria outra pessoa. Não seria outro ser. O ser que você é sempre o ser que você é. Isso não se altera. Mas a sua pessoa é a sua personalidade. E a sua personalidade está ligada às suas experiências. As suas experiências estão ligadas às suas memórias. Então você é, no sentido da personalidade, da sua personalidade, da pessoa que você é as memórias da sua experiência. E a forma como você assimilou essa experiência, o significado que você deu quando está tendo uma experiência. Porque não necessariamente porque você teve a experiência que você teve que ter aquele significado. Você criou um significado no momento. Você poderia ter criado outro. Eu acho que a aula passada eu contei essa história. Os dois irmãos que caem do avião. O avião cai, todo mundo morre, menos os dois. Aí um nunca mais anda de avião e o outro continua andando. Vão perguntar para aquele, por que você parou de andar de avião? Ele falou, o avião caiu, quase morri, nunca mais ando de avião. Aí foi perguntar para o outro, por que você continua andando de avião? Ele falou, o avião caiu, eu não morri, não morro nunca mais. Então foi a mesma experiência. Só que a forma que cada um interpretou a experiência, o significado que cada um deu para a experiência foi diferente. Então as suas experiências, junto com a forma como você interpretou essas experiências, criou a sua personalidade, criou a pessoa que você é. Você é o Jonas, você está o primeiro da lista aqui. Por causa de o Jonas é o Jonas, tal como o Jonas, se entende? Porque quem olha para o Jonas vê outro Jonas. Por conta das suas experiências, todo o contexto que envolvia isso e a forma como você interpretou essas experiências. O significado que você deu para elas. E se você vive mal, então também tem a ver com isso. E se você vive bem, tem a ver com isso. Tanto se você vive mal ou se você vive bem, tem a ver com isso. Com as suas experiências, a memória das suas experiências e a forma como você interpretou essas experiências. O livro fala que viver é traumatizante. É isso, porque tudo que você experimenta, você memoriza. Você experimenta, você memoriza. Você é como um gravador ligado ininterruptamente. Fica gravando. Não tem como desligar.
Então, você está sempre se traumatizando. Quer você queira, quer não, você tem experiências e essas experiências te traumatizam. Não há o que fazer. Você vai falar, não vou ter experiência. Você está sempre tendo experiência. Você não pode parar, não tem pause no play, não dá para dar stop, não quero mais ter experiência. Não tem. Isso não acontece, não é possível. Então você está sempre tendo experiência, elas estão sempre te traumatizando, sempre criando memórias, e essas memórias, e você interpretando essas memórias, produzindo crenças, essas crenças criando sua personalidade e alterando sua personalidade, porque você pode mudar de crença. Quando você era pequeno, você acreditava em Papai Noel. Hoje em dia você não acredita mais. Várias outras coisas que você pensar que você tinha uma crença e mudou para outra. Você tinha uma personalidade e mudou ela para outro jeito também. Não vou entrar muito nessa parte da personalidade, porque vai ter um livro específico para a gente estudar personalidade. Então é muito importante entender a importância da memória na sua experiência. E a memória tem tudo a ver com a realidade simulada. A sua realidade simulada está sendo produzida sempre tendo como banco de dados a sua memória. E você reage emocionalmente à sua memória, à sua realidade simulada, assim como você reage emocionalmente à realidade objetiva. E essa reação que você tem, tanto a realidade simulada como a objetiva, isso vai influenciar na forma que você vive e também serve para autoconhecimento. E uma coisa muito, muito importante desse livro, que foi o motivo de eu ter indicado o filme do John Nash, é que, por não discernir entre realidade simulada e objetiva, ou seja, imaginação e realidade, você sofre muito. Aquele negócio de sofrer por hipótese. Sua imaginação fica acabei de falar isso, né? Sua imaginação fica falando coisas e o seu sistema emocional reage ao que a sua imaginação fala da mesma forma que reagiria a uma realidade objetiva. E aí você fica sofrendo por hipótese. Nada está acontecendo. Você fica ansioso por hipótese. Você fica doido por hipótese. Então é muito importante você... Vou botar o fone de ouvido aqui. Deu um pico aí, mas voltou. É muito importante você ter esse discernimento das 3 mídias. Mas agora, nesse momento, eu estou falando entre a realidade simulada e objetiva. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês para entrar nessa questão da realidade simulada. E vocês levantem a mão aí. Deixa eu ver se eu colocar assim vai melhorar. Vai, melhorou. Vocês levantem a mão para a gente conversar um pouquinho e depois a gente conversa mais sobre o que vocês tiverem dúvidas, perguntas. Eu volto a repetir. Eu vou fazer a minha pergunta, porque tem um ponto que eu quero trazer para vocês, mas eu volto a repetir. O principal a se fazer a partir desse momento é se tornar um praticante no discernimento
da realidade multimídia. É isso que vai te ajudar a viver melhor. Agora a gente está aqui para conversar e qualquer dúvida eu esclareço, tá bom? O que eu estou querendo dizer é assim, a prática vai te esclarecer melhor do que eu. Seja um praticante, é isso que estou querendo dizer. Seja um praticante, e a prática vai te esclarecer completamente. Você vai ficar 100% esclarecido sobre a realidade multimídia. Muito melhor do que qualquer coisa que eu tiver para falar, a prática vai te esclarecer. Mas nós estamos aqui para conversar, então fica à vontade. Então a minha pergunta é a seguinte: vocês já ouviram eu falar aquele negócio de ir para a China e ficar na esquina, né? Então me digam, o que é ir para a China? Vocês sabem me explicar o que é ir para a China? Quem souber, levanta a mão, hein? A Rafaela quer falar. Pode falar, Rafaela. Precisa liberar mais. Clica mais uma vez aí para liberar o seu microfone, para ficar ativo. Não, tá fechado ainda, Rafaela. Oi, Ferrari, boa noite. Você me ouve? Agora te ouço. Você me ouve? Ai, sim. Ir para a China, pelo que eu entendo, é viajar na maionese. Sim, mas usando o estudo que a gente está fazendo da realidade multimídia, o que é ir para a China? Ir para a China dá um significado completamente assim, diferente do significado que a coisa tem. Beleza, Eu acho valeu. que é extrapolar o significado. Tá, beleza, valeu. Quem tinha levantado a mão primeiro foi a Vanessa, depois a Luciana, depois a Elaine. Pode falar, Vanessa. Clica aí mais uma vez e pronto. Oi, Ferrari, boa noite. Tá me ouvindo? Boa. Sim, te ouço. Você me ouve? Ouço. Oi, gente, boa noite. Então, o que eu entendi agora, que é de ir para a China, é a gente ficar na realidade simulada. Beleza, Vanessa. Valeu. Obrigada. Eu agradeço. Ó, a Luciana, que vive lá na realidade simulada, na China. Pode falar, Luciana. Ei, professor! Ei, gente, boa noite. Boa noite. Eu acho que ir para a China é eu pegar uns outros significados e espelhar ali naquilo que quer dizer. Beleza. Valeu, Luciano. Elaine, tá liberado. Pode falar aí. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, meus colegas oficineiros. Eu acho que ir para a China é quando eu não consigo distinguir o que é real do que é da imaginação. Valeu, Elaine. Isso aí. Então, beleza. Ir para a China é quando a gente costuma dizer viagem na maionese, que nem a Rafaela falou. Mas não é na maionese que a gente viaja na imaginação. Então, você olha, eu olho para o violão.
Se eu ficar na esquina, eu estou olhando o violão. Só que na hora que eu olho para o violão, vem várias memórias juntas. Vem a memória do dia que eu comprei o violão, de várias vezes que eu toquei o violão. E se, vamos pegar, a viagem começa a partir de uma lembrança que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Então eu olho para o violão. Vou mostrar o violão para vocês aqui. Precisa que tem um violão aqui. Vou pegar o meu violão pendurado na parede. Eu olho para o violão. Daí eu lembro do dia que eu comprei o violão. Aí eu lembro no dia que eu comprei o violão, eu lembro do vendedor na loja. O vendedor na loja parecia com um amigo meu que morava no Rio de Janeiro. Aí eu já lembro do meu amigo no Rio de Janeiro. Aí no meu amigo no Rio de Janeiro eu lembro de uma aventura que a gente teve lá no mar. Aí eu lembro do mar. Aí na hora que eu lembro do mar, eu lembro de uma vez que eu entrei no mar num outro lugar, lá em Salvador. Aí eu já estou em Salvador. Vocês estão entendendo? A viagem na maionese, ir para a China, é essa viagem que a memória faz. E que a imaginação faz. Você sai do que você está observando e você começa a viajar pela imaginação. Ou através de lembranças, ou então imaginando coisas. Você pode imaginar para o futuro também. Por exemplo, eu olho para o violão, aí eu tenho o desejo de levar o violão na viagem que eu vou fazer daqui 2 meses. Aí eu já estou lá na viagem, já estou lá no lugar que eu vou viajar. Vamos supor que eu vou viajar para Belo Horizonte. Aí lá em Belo Horizonte eu lembro de um lugar que eu almocei lá. Aí eu já vou. Quando eu estiver lá em Belo Horizonte, eu vou naquele restaurante. Aí eu estou no futuro. É a imaginação. Estou lembrando, estou imaginando. Mas é a mesma viagem. É a viagem na imaginação, na realidade simulada. Isso aí para a China. Então, quando você está praticando autociência e praticando o autoconhecimento, é muito importante você ficar na esquina. Então, agora é a segunda pergunta. Se para a China é viajar na imaginação, voltando na memória ou indo para o futuro, o que é ficar na esquina? Quem souber, levanta a mão aí para a gente ouvir a resposta. Quem souber, não. Quem tiver uma resposta. Foram 3 pessoas ao mesmo tempo. Como a Jéssica não falou ainda, eu vou deixar ela aí primeiro, depois a Vanessa, depois a Elaine. Pode falar, Jéssica. Quer dizer, clica aí mais uma vez, isso. Aê, apareceu a Margarida. Boa noite! Boa noite. Então, ficar na... eu queria ter respondido do outro, mas vou pensar isso. Então, ficar na esquina seria ficar consciente dos significados que a gente está dando, nesse caso da realidade multimídia. Valeu. Boa resposta. Vanessa, pode falar, tá liberado aqui. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Então, ficar na esquina é ficar na realidade objetiva. Onde eu tô agora? O que eu tô criando? O que eu tô experienciando agora, nesse momento aqui? Beleza, Vanessa. Valeu, Vanessa. Elaine, tá liberado. Aqui tá liberado. Oi, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Eu não sei se você conhece um ditado que fala assim, ficar com um olho no peixe e outro no gato.
Então, eu acho que é mais ou menos isso. Fica com um olho na imaginação e o outro na realidade e fica meio ali meio que simultaneamente observando as duas situações. Eu acho que é isso. Massa. Tá liberado, João, pode falar. Resumindo o que Vanessa falou, seria ficar no aqui e no agora. Valeu, João. Liberado, Lucas, pode falar. Boa noite, Ferrari. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Lucas. Boa noite. Até que enfim, voltei, sou eu mesmo. Retornou ao seu corpo. Eu posso de mim, cara. Toque cientista. Zé, tô do meu lado aqui. Ô, Ferrari, olha só. Para ir para a China, ninguém pode me levar para a China. Eu que tenho que ir sozinho para a China. Na minha imaginação, eu viajo na maionese, na imaginação. A esquina é aqui do lado. Aí eu posso ficar aqui. O que eu quero dizer? Com o objeto na minha frente, com a ideia na minha frente, aqui é a esquina. É o que eu tenho para lidar. Se eu quiser sair daqui para ir viajar com o objeto na mente, eu estou indo para a China. Então, seria ficar com o que eu tenho na mão agora. Beleza. Valeu, Lucas. Muito bem. Então, vamos encerrar essa parte aqui. Eu vou falar porque eu fiz essa pergunta e daí fica aberto para vocês trazerem as questões de vocês. A resposta acho que foi a da Vanessa, que ela falou assim, ficar na esquina Ficar na esquina é ficar na realidade objetiva. É muito comum supor isso, né? Ficar na esquina é ficar na realidade objetiva. Mas a realidade simulada, ela é simultânea. Ela não vai deixar de acontecer. Quando eu olho para o violão, não tem jeito da viagem simulada não acontecer. Eu não consigo impedir. Na hora que você bate o olho, sei lá, na hora que você bate o olho no seu marido, você não fala, é meu marido? Alguma vez você bate o olho no seu marido e fala, quem é? O que é isso? Não, sua memória que fala, esse é o seu marido. É sua memória que está te falando. Sua memória não te falar, você não vai saber. Então, não tem jeito. Toda vez que você bate o olho em algum objeto, sua memória inevitavelmente dispara. E ela vai trazer lembranças e vai trazer significados também. Então, você vai olhar para uma coisa, aí você vai ter memória sobre elas e vai ter significado sobre esse objeto que você está olhando. Vai acontecer inevitavelmente. Então, ficar na esquina não é ficar na realidade objetiva, porque não tem como. Não é possível você ficar só na realidade objetiva. A memória, as lembranças e os significados vão acontecer inevitavelmente. Quer você queira, quer não, vai acontecer. Agora, eles podem acontecer e você pode estar consciente deles acontecendo ou não. A Jéssica já acertou a brincadeira logo de cara. Ela disse ficar consciente da viagem. É isso, se a viagem acontecer e você estiver consciente que você está viajando, tranquilo, você não vai confundir realidade objetiva com simulada. Esse que era o problema do John Nash. Não é que o John Nash era esquizofrênico porque ele tinha imaginação. Então, por isso somos todos esquizofrênicos, porque todos temos imaginação.
Toda hora que você olha para um objeto, você vai ter memória, imaginação de futuro e significado. E vão vir crenças juntas. Vai brotar espontaneamente, vai brotar. Porque é assim que funciona a psique humana. No próximo minuto vocês vão ver, precisa acontecer. Se não acontecesse, a experiência humana não teria como funcionar, seria impossível. Não daria para existir experiência humana se a realidade simulada não acontecesse espontaneamente, inevitavelmente, e os significados também não teria como. Seria impossível. Precisa acontecer para você brincar de criação de realidade humana. Como que você vai criar o futuro se você não puder imaginar? Precisa acontecer a imaginação de futuro para você poder criar o futuro que você está imaginando, por exemplo. Então, precisa. A viagem na maionese precisa acontecer. O que não precisa acontecer e você pode evitar é o adormecimento. O adormecimento é uma escolha sua. Você dorme. Você entra na confusão de juntar a realidade simulada com significativa. E isso vai fazer você viver mal. Então, o que você pode evitar é o adormecimento. Como? Praticando o discernimento. Quanto mais você pratica o discernimento, mais você evita o adormecimento. E toda vez que você percebe que você adormeceu, você acordou. Puta, estou viajando, fui lá para a China. Quando você fala isso, estou viajando, fui lá para a China, você acordou. Você percebeu que você estava no mundo da imaginação e nem se deu conta. O problema é esse, é você entrar no mundo da imaginação e não se dar conta que você entrou. Aí você vai sofrendo as consequências disso. Tem uma historinha que é assim. O menino ganhou uma cartela de ovo. Aí ele saiu correndo com a cartela de ovo e foi imaginando, pensando, eu tinha uma dúzia ou meia dúzia, vamos fazer uma dúzia, tinha uma dúzia de ovo na cartela, com essa uma dúzia de ovo, eu vou botar esses ovos para chocar, aí vai crescer 12 galinhas, aí eu vou botar essas galinhas para chocar também, elas vão dar mais ovo, aí eu vou botar mais ovo para chocar, aí depois vou começar a vender ovo e tal, e o cara, ele foi andando com essa cartela de ovo e correndo e imaginando, todo eufórico, o que ele ia fazer com essa cartela de ovo, até que ele tropeçou, caiu e quebrou todos os ovos. Então, o lance é esse. Se você entra na viagem sem perceber que você está viajando, isso pode te causar dano, pode fazer você viver mal, que nem fazer com o John Nash. Então, ficar na esquina não é ficar na realidade objetiva. Ficar na esquina é perceber tudo. É perceber a realidade multimídia acontecendo. Ficar na esquina é olhar para o violão, ver a realidade objetiva, que é o violão, e ver a realidade simulada, que é as memórias que vêm junto com o violão, está tudo acontecendo no mesmo, e ver os significados e as crenças que vêm junto com o violão. Ver tudo isso. É como se você não tivesse mais só o olho para dentro. Você tem que olhar para fora. Olhe para fora e para dentro. Você tem 4 olhos, 2 para fora e 2 para dentro. Os de fora estão olhando, né? Não tem realidade externa, a gente já viu isso, mas só para entender. Os de fora estão olhando para a realidade objetiva. E os 2 olhos de dentro estão olhando para simulado e para significativa. E aí você fica ali, consciente disso. Da mídia objetiva, da mídia simulada e da mídia significativa.
E se você estiver consciente, você vai viver muito bem, você vai lidar muito melhor com as suas circunstâncias, com o que está acontecendo. Imagina, por exemplo, só para ilustrar para vocês, você está lá tendo uma discussão com um amigo, só a realidade simulada vai estar a milhão. Ah, será que ele está pensando isso? Será que ele está falando aquilo? Ah, desgraçado, não sei o que, aí vem memória. Ah, aquele dia que ele fez aquilo, não sei o que. Você nem presta atenção no que a pessoa está falando e nem percebe o que está acontecendo naquele momento. Você está no passado, vivendo as brigas que vocês já tiveram, ou está no futuro, pensando como que você vai olhar para a cara dele amanhã, o que você vai fazer, o que vai ser, mas você não percebe que nada disso está acontecendo, só dentro da sua cabeça. Você acha que a pessoa está fazendo aquilo. Agora, se você está consciente, e outra, você está dando significado para o que está acontecendo naquela discussão, e se você não percebe que é você que está dando, você vai achar que é a pessoa que está fazendo, né? Que está sendo daquele jeito que você está interpretando. Imagina como é que vai ser essa sua conversa com essa outra pessoa. Vai ser um desastre. Agora, se você está ali vendo a pessoa, está percebendo o que sua memória fala, vendo sua imaginação, vendo seus significados, o fato de você estar consciente disso tudo vai fazer você lidar muito melhor com essa experiência de conversar ou debater com a pessoa. Ah, mas como? Fica consciente que a sua consciência vai fazer o resto, ela vai fazer o serviço. O seu trabalho é ficar consciente. O trabalho da consciência é te mostrar como é que lida bem com isso aí. A consciência vai... É porque o problema é que você está confundindo, você não está percebendo, você está entrando em suposições de coisas que não é fato, mas sua consciência te mostra isso. E ao você ficar consciente, pronto, você começa a lidar melhor com isso. Você faz melhores escolhas, você vai lidando melhor, vivendo, convivendo melhor. Então, ficar na esquina é ficar consciente. Ficar consciente da realidade multimídia que você está experimentando a cada instante. Isso é ficar na esquina. E quando eu falo que vocês foram para a China, é porque vocês foram na viagem, se perderam na viagem. É alguma coisa que você tem que observar. Quando você está fazendo análise, por exemplo, você tem que trazer todo o seu conteúdo mental, suas memórias, sua imaginação, suas crenças à tona. Porque é o material de estudo. Então você tem que se permitir ir para a China. Falar o que é que vem na sua cabeça, tem que falar, deixar a sua imaginação brotar, suas memórias brotar, tudo para você fazer a análise. Só que você tem que fazer isso consciente. Você faz, na análise você faz consciente. Porque senão você vai começar a viver igual o John Nash. Você vai achar que tudo aquilo que você está imaginando é a realidade objetiva e você vai se fazer péssimas escolhas e viver mal. Então, para terminar aqui minha fala, eu reforço novamente para você. A melhor coisa que você pode fazer para você, né, se você quiser viver melhor, a partir do momento que você entende, teve essa explicação da oficina sobre a realidade multimídia, é ficar na esquina. E o que é ficar na esquina? É ficar consciente que a realidade é multimídia e discernindo as três acontecendo ao mesmo tempo. É fácil? Não é. Quer dizer, é fácil quando você tem prática. Porque fácil é tudo que você tem prática. O que você não tem prática, pensa numa coisa que é difícil para você. É difícil porque você não tem prática. Se for perguntar, chega um pianista muito exímio lá tocando piano, fala, é fácil tocar tal música? Ele fala, é facinho. Fácil para ele que tem prática em tocar piano. Para quem não tem, é difícil. Então, o discernimento, o discernimento das mídias é fácil, mas ele não acontece por milagre só porque você lê o livro. Você precisa praticar, e aí você vai conseguir, a todo instante,
experimentar, ficar consciente das 3 mídias e fazer o discernimento. E aí vai ficando cada vez mais fácil, vai vendo cada vez melhor. Novamente, quem pode te explicar melhor sobre a realidade multimídia é a sua prática. Ela vai esclarecer 100% das suas dúvidas, você vai ficar 100% esclarecido sobre a realidade multimídia e os benefícios do discernimento. Muito melhor do que qualquer coisa que eu possa falar, explicar para vocês agora. Mas nós estamos aqui para conversar, então se vocês quiserem conversar alguma coisa sobre a realidade multimídia, qualquer dúvida, pergunta, fique à vontade, só levantar a mão e a gente conversa. Está liberado o seu microfone, Rafael. Ele está liberado, mas você mesmo não liberou ainda. Você precisa clicar aí mais uma vez. Oi, Ferrari. Uma configuração aqui que pede permissão para o uso do microfone. Desculpa. A minha pergunta é a seguinte. Quando você fala em interpretação, você está falando de 2 passos? Porque tem a interpretação da realidade objetiva, né? Por exemplo, eu nunca vi um objeto, aí eu estou entrando em contato, inaugurando ali meu contato, minha experiência de objeto. E depois, ou seja, a decodificação, né? Que eu estou renderizando. E depois eu ainda vou interpretar no sentido de dar significado. Então, quando você fala em interpretação... Eu estou falando do objeto para frente. Entendi. Já decodificado. Você já tem o objeto, já está formado. Igual você está tendo uma experiência aí agora. Você nunca tem uma experiência sem um objeto formado. Sempre que você tem a experiência, o objeto já está formado. Então, é do objeto para frente. Você tem o objeto e aí você começa a fazer interpretações a partir da sua experiência com o objeto. Sim, se eu não tiver experiência nenhuma, se for inaugural, é o início, né? Se for inaugural também tem vamos supor que nunca tive a experiência de aparecer um passarinho aqui, mas se ele aparecer, o passarinho vai ser o objeto. Tá. E aí eu vou fazer interpretações a partir daí. Sempre tem objeto, sempre. Tem alguma vez que não teve objeto na sua experiência? Não, eu sei, eu acho que você não está entendendo. É porque eu não estou conseguindo pensar em algum objeto que você não conhece. Sei lá, alguma coisa que você nunca... Mesmo que eu não conhecer, ele vai ser um objeto simulado. Você vai falar assim, um passarinho com rabiola de pregador. Pronto, já é objeto. Tá, tudo bem, já é objeto. Aí você vai primeiro dar o significado, né? E pode ser um objeto abstrato também. Você fala assim, a amizade, Ferrari, já é um objeto. Entendeu? Sim. Não, isso daí tudo bem. A outra pergunta que eu ia fazer é sobre... Eu anotei aqui. Sobre os irmãos que você mencionou. Que um irmão teve uma experiência de queda de avião, sobreviveu e pensou de uma forma. O outro também pensou de outra forma. Eles interpretaram as situações de formas diferentes por conta de repertórios diferentes em relação à memória de cada um deles. Não é isso? Também. Né? Ele teria que conversar com eles e falar, mas por quê? Investigar o que tinha por trás. Também pode ter a ver. Mas nessa historinha mostra que a forma como eles interpretaram foi diferente. Um cara caiu do avião, ele falou assim, o avião caiu, eu quase morri, eu vou morrer de novo. É meio que aquela história do copo meio cheio, meio vazio. Um é meio pessimista, outro é otimista, né? Aí um teve uma interpretação pessimista, o outro teve uma interpretação otimista. E aí foram interpretações diferentes. Sim, e isso tem a ver com a memória de cada um deles. Você pode... mas você pode pegar uma experiência e mudar ela.
Não, você pode pegar uma experiência e mudar ela de otimista para pessimista. Por exemplo, você tem um rapaz que é seu namorado, aí ele pega e te abandona. Aí você perde o namorado. Aí você fala, putz, nunca mais vou namorar porque eu fui namorar e o cara me deu um pé na bunda. Digamos, foi uma interpretação pessimista. Mas você pode pegar essa mesma experiência e ter uma interpretação otimista. Nossa, que bom que ele me deu um pé na bunda, agora eu estou livre. Entendeu? Sim, sim. Mesma experiência, muda a interpretação. Tá. E você conhece aquela questão de... Ai, que tipo uma piadinha assim, que se diz que uma pessoa pegou aquela Só toalhinha... Desculpa te cortar. Tem tudo a ver com aquela música que você gosta, que eu de vez em quando falo. Não. O que dá pra rir, dá pra chorar. É questão de interpretação. Adoro. Então, E é relativo, continua. né? Tudo é relativo. Exato. Não, piada, se você prestar atenção à piada ao pé da letra, é pra chorar. Mas a gente ri. Piada geralmente é catástrofe. Ou é catástrofe, ou é tipo, como você é burro, aí você tem que chorar, né? Mas você ri. Eu e a Lu hoje a gente estava conversando sobre as pegadinhas do Silvio Santos. E fazem com que a pessoa interprete outra coisa. E aí se assustam, né? Tem umas atitudes assim. E na verdade não está acontecendo aquilo, né? Exatamente. A outra questão que eu ia falar, não sei se você conhece aquela meio que uma piada, assim, que uma pessoa, um garçom trouxe uma toalhinha para ele, aquela toalha quente, né, enroladinha, para ele limpar a mão, e ele foi e achou que era uma tapioca e mordeu, sabe? Já ouvi isso aí. Então, quando... Mas é uma interpretação, né? Porque na hora que você vê o objeto, é interessante, porque na hora que você vê o objeto, você falar é uma tapioca, uma toalhinha, já é interpretação. O objeto está ali, ele não muda. Mas que objeto é aquele é uma interpretação. Isso. Aí quando você falou de viajar na maionese, eu falei do significado justamente pensando nisso. Porque se eu der outro significado e eu morder a toalhinha, eu tô viajando na maionese, não tô não? Porque eu imaginei que era tapioca. Se você pegou um significado que você já tinha, projetou na toalhinha, e aí, a hora que você morde, você não sente o gosto de mandioca, né? Você sente o gosto de toalhinha. Aí você fala, opa, errei na minha interpretação. Normal, acontece. Então, isso não seria viagem na maionese? Você viajou, foi um lapso. Então é isso mesmo. Eu tava assim, oxi. Se você não soubesse o que era tapioca, você ia olhar para a toalhinha e não ia ver tapioca, porque você nunca teve experiência de tapioca. Então sua memória te traiu. Isso, tá bom. Valeu, Ferrari. Muito obrigada. Tá. Tinha mais gente que levantou a mão aí, só que tudo abaixou aqui. Precisa levantar de novo, Lucas. Isso. Depois você, tá, João? Pode falar, Lucas. Olá! Tô te vendo. Olá! Pois é, cara. Tu e eu aqui, ó. E eu? Você não tinha esse bigode, tinha? Tinha não, cara. Agora tenho, tá vendo? Realidade objetiva. Mas tá um mexicano perfeito, rapaz. Claro, claro. Me gusta muito. Ô, Ferrari, eu abri aqui. Eu abri aqui, cara, porque eu sempre fico pensando assim, poxa, lá ele fica sozinho, deve ser horrível ficar falando só com as vozes da consciência da gente aqui. É verdade. É bem mais legal quando vocês abrem o vídeo. A Jéssica sempre faz de solidariedade. E você agora pode solidarizar sempre, que é bem-vindo. Valeu, Jéssica, tamo junto. Ô, Ferrari, eu tenho ideia da minha pergunta, calma. Eu tenho ideia aqui da resposta, mas eu queria ouvir de você. A realidade significativa, ela é inerente, ela é coladinha, ela é inseparável da imaginativa? Quando você imagina, você já traz o símbolo ou você tem como imaginar a parada sem dar significado a ela? Não, vem junto. Não tem como.
Tudo que você imaginar vai vir um significado junto, assim como tudo que você experimentar objetivamente vai vir um significado junto. Algum vem. Mesmo que eu falo assim, nada, vem um significado junto. Entendeu? Entendi. Porra nenhuma. É alguma coisa para dizer que não é, né? Se eu fizer assim, pronto, já veio o significado. Vem, não tem jeito. E Tá se certo. for na imaginação, a mesma coisa. Beleza. Então, o segredo é você saber discernir mesmo, né? O que é uma coisa e qualquer outra. Exatamente. O segredo é você não ficar louco igual o John Nash, ter o discernimento o mais apurado possível e ficar consciente, viver consciente das mídias acontecendo a todo instante. Ô Ferrari, o John Nash, ele tinha essa questão da confusão entre a realidade objetiva e a imaginativa em um nível extremo, mas ele via na fisicalidade ali do mundo aqui e tal, que as coisas estavam aqui. A gente não tem isso. Em que nível que seria a pessoa aqui na oficina, por exemplo, ser um John Nash? É viajar na maionese? É ir para a China, é isso? Não, é quando você começa a acreditar que sua realidade simulada é objetiva. Aí você virou John Nash. Mas como que a pessoa faria isso, sendo que eu não consigo, por exemplo, tem um ventilador, eu não consigo projetar 2 ventiladores ali, é isso? Não, imagina, eu não sei porque naquele nível a gente teria que ser e conseguir voltar para poder falar. Eu nunca fui nesse nível para voltar e falar, o nível do John Nash é assim. Mas poderia, para a gente criar uma hipótese, é uma hipótese. Não é fato, porque eu não tenho como falar sobre o que eu não experimentei. Seria algo como se colocar um óculos de realidade virtual, entendeu? Você perde a realidade objetiva de foco. Ela desaparece. Certo, mas aqui a gente está estudando o quê? É uma maneira, não é psicológica ainda, pedagógica, é uma maneira mesmo mais de criação de realidade, é isso. Porque falando de imaginativa, eu imagino mesmo que é questão mais psicológica, emocional e tal. Para você fazer escolhas, observa no seu dia a dia. Para você fazer escolhas, você usa a memória o tempo todo. Você não conseguiria fazer escolhas sem usar a memória. Você precisa da memória para fazer escolhas. E a sua memória ela vai fazer basicamente 2 movimentos. Imaginar o futuro, lembrar do passado. E você precisa imaginar o futuro e pensar no passado, imaginar o futuro e lembrar do passado para poder fazer escolhas, e boas escolhas. Precisa. Se não acontecer, você não consegue executar o processo da escolha. Então, o que a gente vai ver a partir do próximo livro é como esse mecanismo de imaginar o futuro e lembrar do passado entra no processo de criação da realidade. Entendeu? Por isso que é importante a gente entender que a realidade é multimídia nesse momento. Entender a questão do significante e do significado, da imaginação, da memória, das crenças. Entendi. Então a gente agora está dando nome às realidades. Exatamente, porque eu poderia usar, por exemplo, a palavra imaginação. Mas se eu usasse a palavra imaginação em vez de realidade simulada, você ia achar que imaginação não é realidade. Então, para você entender que realidade é tudo que você experimenta, a oficina mudou o nome da imaginação para realidade simulada. E aí você entende que tudo que você experimenta é realidade, elas são realidades distintas. Não, beleza. Foi ótimo você explicar isso também, mas eu já tinha entendido isso. Quando eu estou falando aqui agora é o seguinte, eu estou questionando em que nível que essa loucura aconteceria. Por exemplo, igual na música lá, né, que eu fiz lá. Se eu perdesse a memória, eu não teria significado nenhum nos objetos que eu tocaria, a minha memória traria, né? Não teria isso. Então, eu também fiz um comentário lá no post da oficina,
falando sobre isso, que quando você imagina uma situação, por exemplo, você imagina que seu namorado, sua namorada está lhe traindo. Aí você está dando aquele significado e você começa a viajar nessa parada. E aí quando a pessoa chega de algum lugar, e aí ela tá com cheiro diferente, ou ela tá, sei lá, com a blusa amassada, aí você parte para cima da pessoa, aí sim, beleza, é um John Nash mesmo, tal. Ela não tá vendo outro objeto, ela não tá vendo outra blusa, não tá vendo a marca de batom, ela tá interpretando. Então a loucura, nesse caso, o mal viver, é porque ela não sabe lidar com as imaginações dela, a realidade imaginativa dela, e ela acredita que aquilo acontece na realidade objetiva com aquela pessoa que ela está amando. Isso não é é que na imaginação dela, ela acredita que é objetivo. Não, o problema não é a imaginação. Não é a imaginação. Quando tinha uma época que eu falava aqui, hoje em dia eu acho que eu parei de falar isso. Eu sou uma pessoa muito imaginativa, muito. Nossa, minha imaginação é muito fértil. E eu vivia muito mal por causa disso, porque minha imaginação é muito fértil. Eu pirava, cara. Só que, não igual o John Nash, mas pirava. E o problema não é ter imaginação fértil. Ter imaginação fértil é bom. O problema é você não ter lucidez suficiente para lidar com a sua imaginação fértil. Se você não tiver lucidez suficiente, aí sua imaginação faz você pirar. Só dar um exemplo. É uma piadinha também, que você contou aí, eu lembrei. O cara, ele tá andando numa estrada de noite, pneu fura. Aí, o pneu fura, ele vai consertar o pneu e ele abre o porta-malas e descobre que não tem macaco. Cara, é muito melhor olhar para a cara da pessoa do que ficar olhando para a webcam. Aí ele procura o macaco, não tem macaco. Como que ele vai trocar esse pneu? Desgraça, né? Ele olha do lado da estrada, não tem nada que ele possa fazer uma gambiarra lá. Aí ele olha no horizonte lá longe, aí ele vê uma luzinha acesa e fala, porra, deve ser uma casa. Aí ele começa, vou lá, vou ver se tem macaco, né? Deve ser. Aí ele começa a andar e começa a pensar. Vou lá, né? Eles devem ter um macaco. Deve ter, cara, porque todo mundo tem carro hoje em dia, carro tem macaco, com certeza o cara tem macaco. Aí eu continuo andando, falei assim, mas eu vou chegar lá e o cara vai achar estranho, no meio da noite, no meio da madrugada. O cara vai achar que eu sou ladrão, né? Aí o cara criando minhoca na cabeça dele. Aí ele vai achar que eu sou ladrão. Ele vai achar que eu sou uma pessoa ruim. Mas quem é esse cara para achar que eu sou ladrão? Da onde? Que é isso? Eu sou uma pessoa honesta, íntegra, eu pago os meus impostos, nunca fiz maldade. Esse cara vai achar que eu sou ladrão? Não! Eu não posso deixar o negócio dele. Foi lá brigando com o cara na cabeça. Aí chegou lá, bateu na porta, o cara falou, pois não? Ele falou, enfia esse macaco no cu! Entendeu? O problema foi que ele viajou na maionese. Se ele tivesse feito toda essa viagem mental, consciente, falou, ó minha cabeça. Olha o que minha cabeça está falando. Olha só as besteiras que eu estou imaginando. O cara, nem cheguei lá ainda. A hora que o cara abria a porta, ele estava consciente das coisas e ia ver o cara atendendo cortês. Boa noite, posso ajudar? Em que posso ajudar? Ele falou, então, meu carro lá sem macaco. Não, mas como ele perdeu o discernimento, mandou o cara tomar no cu. E aí, sei lá, o cara manda ele tomar no cu também, se o cara, sei lá, briga lá e tal. Então, o problema não é a imaginação. Não é. Que fique claro, aqui gravado para todo mundo que for ver. A imaginação não é. A imaginação é ferramenta. Você que tem que ter consciência suficiente para saber usar bem a ferramenta. E a ferramenta, às vezes, ela funciona automático. Você tem que saber disso. Ela vai começar a dar linha para as coisas. Você precisa olhar, olha lá. Minha ferramenta funcionando. Me levando para mandar o cara enfiar o macaco no cu. E aí você, consciente disso, mesmo que a imaginação aconteça, você não manda o cara enfiar o macaco no cu.
Perfeito, cara, perfeito. Adorei o exemplo aí. Para fechar aqui o raciocínio, teve uma vez, eu acho que lá no livro Ciência do Óbvio, que a gente estava matando um tanto de crença, né, e tal, e tal, e tal. E a gente que vem da espiritualidade, tem muitas coisas que a gente não tem como provar, né? Não tem como provar. Mas tem algumas que a gente vê que tem um sentido, tem uma pedagogia, tem uma questão ali sei lá, de dar um arquétipo a você, e aí você observa no seu dia a dia que aquilo funciona. Uma roupinha que você coloca ali nas suas ideias. E aí, a Vanessa, ela estava falando assim, olha, isso a gente não pode provar e tal. E ela começou a se afastar um pouquinho de algumas coisas. Eu falei, ó, o problema não é a crença, né? A crença não faz mal. A crença só faz mal quando ela faz mal. Né? Só vai te fazer mal quando você começa a ir mal com ela. Mas, por exemplo, o calendário Maia, que a gente gosta muito. Eu gosto muito. Tem muita coisa que eu acho. Não tem como provar nada daquilo. Quem foi que trouxe, quem foi que não trouxe. Não é nada disso. Mas como eu vejo sincronicidades, algumas coisas que encaixam, outra, pô, legal isso aqui. Eu acredito que possa fazer sentido e tudo mais. Vou ficar comigo, vou manter comigo isso. Aí é o que você está falando. Não vou viajar na maionese achando que isso é uma obviedade ou que eu tenho como provar cientificamente, nada. É uma questão que eu guardo aqui no meu cantinho, só falo com quem tem a mesma viagem, quem tem abertura para essas paradas. E aí vamos vivendo bem, né, cara? Dando a cada um o que dá e a gente o que serve na nossa vida, né? Sim, e aí é importante você entender o seguinte: na hora que a gente começa o ciclo de estudos, eu falo na ciência do óbvio. E quando eu estou falando na ciência do óbvio, eu digo lá, você só acredita quando você não sabe, e tá perfeito, é isso. Se você sabe, você não precisa acreditar. Isso para tudo. Por exemplo, se você soubesse do calendário Maia, soubesse tudo que está lá, você não precisava acreditar naquilo. Você saberia, é diferente. Então você só acredita quando você não sabe, isso está correto. E aí, quando a gente está estudando a ciência do óbvio, fala, e para você ser um autocientista, você tem que saber. Acreditar não te ajuda, não resolve. Mas quando eu estou falando isso lá, que a gente está estudando, eu estou falando de autoconhecimento. Eu não estou falando de conhecimento. Calendário Maia não é autoconhecimento. Biologia não é autoconhecimento. Sei lá, a política não é autoconhecimento. Nada que seja outro é autoconhecimento. Autoconhecimento é as coisas que dizem respeito a você. As coisas que dizem respeito a você, aí sim, a crença nunca vai fazer bem. As coisas que dizem respeito ao que você é. Porque não adianta você acreditar que você é isso e aquilo, isso não vai te ajudar, isso vai te fazer mal. Agora, coisas que não é de autoconhecimento, aí, na verdade, tudo que não é de autoconhecimento, para você, é sempre crença. Só não é crença o que é autoconhecimento. Então você fala assim, lá, por exemplo, eu estou aqui no escritório da oficina gravando. Lá em cima tem a geladeira da minha casa e dentro da geladeira tem 1 litro de leite. Isso é crença. É crença. Mas eu vi eu vi a geladeira ontem e vi o litro de leite de manhã e vi que está lá. É memória. Não é fato. Certo. Não é, eu concordo não é constante. Agora, o que eu sou, que é a unitrindade, isso aí é sempre. Agora, não precisa acreditar. E não deve acreditar. E o que eu estou pensando nesse momento também é óbvio. E o que eu estou sentindo também é óbvio. Nada disso é crença. Então, no autoconhecimento, a crença sempre vai te atrapalhar. Porque você é objeto direto do seu conhecimento. Basta você olhar e ver. Você não precisa acreditar que você é um espírito. Você não precisa acreditar que você é uma consciência. Você não precisa acreditar que você tem esse sentimento. Você não precisa acreditar que você acredita em tal coisa. Tudo isso você olha e vê.
Todas as outras coisas que não é autoconhecimento é crença. E se é mas a crença de que tem 1 litro de leite na geladeira faz eu viver mal? Se eu achar que é uma verdade, se eu esquecer que é uma crença, vai me fazer mal. Porque eu vou começar a brigar com a minha esposa, que vai vir aqui, vai falar, não, eu preciso comprar leite. Eu falo, não, mas tem leite na geladeira. Não, não tem. Entendeu? Porque, na verdade, é crença. Agora, ninguém vai brigar com você para falar, você não é você. Entendeu? Você dá a risada. Por quê? Porque não é crença. Então, o problema da crença é quando você esquece que é crença. Pode ser que tenha leite na geladeira, pode ser que não tenha. É uma hipótese, é uma crença. A não ser a hora que eu for lá, abrir a porta e ver o leite. Aí não é mais crença, porque eu estou vendo a realidade objetiva. Entendeu? Então, você pode ter infinitas crenças. O problema é você esquecer que elas são crenças. Se você der à crença um status diferente do que ela é, crença, você vai viver mal. Perfeito, perfeito. Uhum. Para ir embora agora de vez mesmo, tem muita gente que quer falar. A questão é toda ela que assim, hoje eu vejo que nada é autoconhecimento. Nada de fora é autoconhecimento. Tudo são coisas que podem ser chamadas disso, daquilo, de autoconhecimento ou não, porque tudo você só vai produzir, ninguém te dá autoconhecimento. Você só consegue produzir autoconhecimento depois de fazer autociência, né? Aí, por exemplo, vem um negócio desse do calendário, que é uma crença. E aí ele me diz, você nasceu em tal dia, então você é assim, assim, assado. Pô, eu não sou assim. Mas aí, se eu for me analisar, me observar, e eu ver que a minha personalidade, a minha mentalidade é muito parecida com o que está dizendo, ela ainda não sabe sobre mim. Mas ela tem um conjunto ali de arquétipo, de ideia que eu posso me identificar com aquilo, mas ainda não sou eu. Então eu não posso acreditar que está falando sobre mim. É uma coisa que alguém fez ali, mas só eu sei sobre mim. Você pode acreditar, mas você tem que acreditar sabendo que é uma crença. Entende a diferença? O problema não é acreditar. O problema é quando você tira a coisa do nível da crença. Por exemplo, eu acredito realmente que tem leite na geladeira. E é fato, é óbvio para mim, porque eu olho e vejo, eu olho para a minha cabeça e vejo essa crença aqui, porque eu olho para a lembrança e vejo o leite na geladeira lá. Mas se eu esquecer que eu estou acreditando numa crença, aí que dá merda. Essa que é a diferença entre ciência do óbvio e crença. E acreditar. Entendi, cara. Obrigadão mais uma vez, viu? Dispõe. Valeu. Acho que a Elaine era a próxima, então... Opa, peraí. Pronto, Elaine, tá liberado. Você precisa clicar isso. Oi, Ferrari. Eu sou a Eliana, tá? Oi. Eu até pensei, eu estava em dúvida se você liberou para a Elaine ou para a Eliana. Putz, desculpa, o nome é parecido e eu li errado. Eliana, pode falar. Então, tentando pegar as aulas passadas, né? Eu queria confirmar com você se essa coisa de ser obrigatória, as 3 realidades simultâneas, as 3 mídias simultaneamente, obrigatoriamente, se isso é a interface que faz dessa forma, como quem diz, esse é o jogo é assim, tem 3 mídias, e essas mídias vão funcionar juntas, e pronto, sim. É assim que funciona. Então, isso é coisa da interface? Sim. É a interface que está fazendo que você está usando uma interface, essa interface que faz a realidade ser multimídia. Interface humana. Se fosse outra interface, talvez fosse diferente, a gente não sabe.
Então, mas assim, Ferrari, também pegando a aula anterior, né? Se tudo está dentro, tudo está dentro e é o próprio eu ser. Aí, mas tem a interface que então cria essas três mídias e elas são obrigatórias. O eu ser quer brincar de quê? Como de eu sou eu. Aí, por exemplo, aí você explicou as três mídias. Então, eu olho para um quadro objetivo, daí vou dar significado para aquele quadro, e daí também eu posso ter uma imaginação sobre esse quadro, as três mídias presentes. Mas, inclusive, essas três mídias estão dentro do eu ser. Os objetos nascem dentro do eu ser, nascem a partir do eu ser. É tudo eu ser. Então, por que que ele tá querendo se conhecer, ele tá querendo a autorrealização, querendo conhecer ele mesmo e e cria uns negócios doidos desses, assim, vai ser assim, tem três mídias. Aí ele não vai fazer o esconde-esconde ficar mais difícil? Para você poder brincar, não é esconde-esconde. O jogo que está jogando não é um jogo de se descobrir. É um jogo de autorrealização. Só que você não consegue brincar de autorrealização se você estiver cego. Imagina um pintor tentando pintar um quadro, só que ele é cego. E ele tem que pintar um autorretrato. Ele não vai conseguir pintar o autorretrato se ele for cego. Ele precisa estar enxergando. Então, por isso que o autoconhecimento é importante. Sem autoconhecimento, a possibilidade de você ter êxito na brincadeira de autorrealização é zero. Você está condenado ao fracasso. E você precisa do autoconhecimento para poder ter êxito na autorrealização. Você está brincando de autorrealização humana. Então, precisa ser dessa maneira para você se autorrealizar na experiência humana. Se você estiver brincando de autorrealização de outro tipo, a interface ia criar realidade de outro tipo e você precisaria ter consciência de como seria essa outra realidade para você poder brincar de autorrealização nessa outra modalidade. Esclareceu? Certo. Tá bom. Obrigada, Ferrari. Obrigada. Disponha. Com o livro de amanhã, vai esclarecer um pouco mais isso que você está me perguntando agora. Então, já tá uma dica aí. Mais alguém? Contar para vocês o que está passando aqui na mídia da minha realidade simulada. Aqui na minha realidade simulada eu fico vendo a televisão com o Jogo do Brasil todo o tempo. Vai lá, Elaine. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Nossa, eu adoraria abrir minha câmera, mas eu sou uma cacheada e eu tô cuidando aqui do cabelo, não vou assustar vocês. Professor, eu fiz uma pergunta lá na opção de pergunta. Eu imagino que você vai responder, mas eu gostaria mesmo assim que você respondesse. A pergunta é assim: considerando que somos mais de 8 bilhões de pessoas interagindo na interface humana e vivendo em uma realidade multimídia repleta de significantes e significados, qual é a probabilidade de alcançarmos em um senso comum sobre o significado do amor? Zero. Zero para não falar menos 50 ou menos 200. Zero. Você não tem consciência em nada na convivência humana. E não precisa ter. O que você precisa entender, isso a gente vai ver na parte da convivência. O problema não é que não tem consenso. O problema é que a gente quer que tenha. É o oposto. Se você abandonar, cada um tem o seu significado. Pronto. Problema resolvido. Mas não, a gente quer que o outro tenha o mesmo significado que a gente. Que é o tal do consenso. E todo mundo quer. Ou seja, qual é o significado que vai valer? O meu, o seu, o da Elaine, o do Lucas, o da Rafaela? Qual que vai valer? Claro que você vai querer que seja o seu. E o Lucas vai querer
que seja o dele, a Jéssica vai querer. E aí começa a treta. Esse é um dos motivos da treta. Porque se que nem, tipo, se eu entendi bem, né? Nossa, começou a gaguejeira. Porque se é subjetiva, né? Então não tem como chegar, porque e eu falei a palavra amor, mas a gente pode substituir por qualquer outra palavra. Porque para algumas pessoas o amor pode ser dinheiro, pode ser cuidado, pode ser o servir, pode ser. Então, aí depende, se a gente abranger por cultura, então aí lascou. Aí política, aí, nossa, aí lascou mesmo. Então, o jogo, a brincadeira, essa brincadeira aqui que a gente tá brincando, é a gente abandonar essa questão de querer entrar num senso comum. É a gente entender dentro da minha realidade, quando eu posso escolher o que pode ser melhor para que eu viva bem, e quando eu não posso escolher, eu entender que é o que tem. É o cardápio que tem para comer. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu, aí ele estava reclamando de uma coisa, eu falei assim, qual o problema? Ele falou assim, não, cara, não pode ser assim, tem que ter um mínimo, tem que ter bom senso. Aí eu falei, qual que é o bom senso? O seu critério? O do vizinho? De quem é o critério do bom senso? É isso. Não tem bom senso, não tem acordo. Não tem. Cada um vive, não tem cada cabeça é o universo, é isso. Cada um vive num significado que você não tem nem ideia de qual que seja. Aí você fala, como é que a pessoa está fazendo um absurdo dessa? É porque você não sabe o que está acontecendo na cabeça dele. Né? Se você entendesse o que está passando na cabeça da pessoa, você entender porque ela se comporta dessa maneira. Uhum. Tem algumas coisas até que agora eu estou começando a ter um entendimento, né? Por exemplo, tem pessoas que têm distorce a imagem que tem de si mesma, né? Você vê esse pessoal, esses artistas, nossa, dá até agonia. Parece que tá todo mundo com o mesmo rosto, todo mundo com a mesma boca, todo mundo com a mesma testa. E eu imagino que seja uma distorção de imagem, porque se olha no espelho, não se identifica com o que vê, e aí tá sempre querendo melhorar. Aí tem gente que tem problema com alimentação. Enfim, eu acho que deve ser essa questão mesmo da realidade multimídia, mas quando você está na sua imaginação e o que está na sua imaginação não condiz com o que você está vivendo na realidade. E aí vira essa bagunça aí. Tem a ver, mas isso aí a gente vai poder conversar, estudar melhor mais para frente, não nesse momento. E outra coisa, não se preocupa tanto com os outros. Olha para você. Olha como é que a realidade multimídia te atrapalha e o fato de não ter discernimento dela atrapalha o seu viver, faz você viver mal. O outro viver mal, você não vai sentir a dor dele, então deixa ele lá. Tá bom, querido. Obrigada. Dispõe. Olha, não sei quem era a próxima. Vai a Maria Eduarda, depois a Luciana. Oi, Ferrari, boa noite, pessoal. Eu adoraria também abrir a minha câmera, mas eu tô fazendo janta, então vai ficar só com minha voz mesmo. Essa questão que vocês estavam conversando agora me pegou bastante, eu fiquei com muita dúvida em relação a isso. Então quer dizer que para a gente viver bem, na paz, nós temos que dar os nossos significados às coisas e respeitar o significado do próximo, mas não tentar entrar num senso em comum. É impossível o senso comum, não tem como. E sim, né, o seu significado ele vai surgir espontaneamente, de acordo com a sua mentalidade, vai brotar o seu significado. Agora, se você quiser que o outro tenha o mesmo significado que você, aí você está comprando briga. Meu Deus. E você vai ver mal e você vai atrapalhar a vida do outro. E isso é em relação a tudo? Absolutamente tudo. Você entende o que é absolutamente tudo? Isso explodiu minha mente de uma forma. Meu Deus. Ai, eu tô com medo. Tá bom, entendi. Eu só queria ouvir um pouco mais sobre isso mesmo. Obrigada. Disponha. Vai mastigando aí que você vai entendendo. Vai ficando menos traumático, isso que eu falei.
Alguém mais? Tem nenhuma mão levantada aqui. Se estava, abaixou. Tem que levantar a mão de novo. Isso, Luciano. A dona Florinda vai falar. Pronto, dona Florinda, está liberado. Boa noite a todos. Professor, então assim, boa noite. Essa questão dos significados aí já cura um monte de coisa aí, né? Assim, por exemplo, ansiedade. Por exemplo, uma possível anorexia. Por exemplo, no caso da ansiedade, é importante, já que você falou a palavra, isso aqui fica gravado, eu vou aproveitar e falar uma outra coisa também. A ansiedade, ela não é uma coisa a ser curada, ela precisa ser bem usada. É só isso. Quando a gente não sabe usar bem a ansiedade, aí a ansiedade faz a gente viver mal. Mas se a gente souber usar bem, aí ela não vai fazer a gente viver mal. A ansiedade é quando você fica ansioso quando você quer que uma coisa não aconteça, ou quando você deseja que aconteça o mais rápido possível. Aí você fica ansioso. Isso é positivo, né? É que eu não quero. Se eu falar mais agora, eu vou começar a falar sobre o desejo, a gente não entrou nessa parte ainda. Mas eu falei isso para entender que a ansiedade em si não é uma coisa a ser curada, é uma coisa a ser entendida para que você possa usar melhor. Então, a gente volta no mantra da ressurreição. Com consciência tudo se resolve, sem consciência tudo se complica. A gente não precisa inibir nada, nem se forçar a nada. A gente precisa entender o que acontece, porque acontece e como acontece. Quando a gente tiver clareza disso, vai melhorando, vai vivendo melhor. Nesse momento, a gente está entendendo que a realidade é multimídia, como que é essas mídias e tal. E claro, quanto mais a gente se esclarecer sobre isso, melhor a gente vai viver. Isso, claro, vai ter impacto em fazer a gente usar melhor a ansiedade, por exemplo. E entre outras coisas. Sim, porque, por exemplo, a ansiedade, beleza, já vi que o negócio vai acontecer, se for acontecer daqui a muito tempo. E aí eu coloco, poxa, eu estou usando muito aqui, a mídia simulada está entrando demais aqui, né? Então, aí tomar consciência disso talvez já diminui ali Sim, já ajuda a lidar melhor. Já ajuda muito. Isso. Já ajuda muito. E, por exemplo, às vezes a gente quer livrar de alguma coisa que a gente, por exemplo, né, que a gente está fazendo, quer mudar um hábito. É difícil, então, por causa dos significados, né, que a gente dá para os objetos muitas vezes, né? Então, quando a gente vai trabalhar nossas crenças, nossa personalidade, nossos hábitos, a gente precisa fazer autoanálise. Tudo requer análise. Toda análise é particular. Então, quando é questão de análise, não dá para dizer assim, é isso. Porque pode ser isso no seu caso e pode não ser isso no caso do outro. Então, requer análise. Agora, o que sempre ajuda todos é clareza. Clareza funciona para todo mundo. Ajuda todo mundo a ver melhor. E a questão também de estar sempre no agora, né? Assim, porque quando a gente, por exemplo, a gente olha para uma pessoa, ali já vem muito do que você já viveu com aquela pessoa, né? Vem automático. Vai ficando na memória do que você já viveu com aquela pessoa. E você olha para a pessoa, já vem aquela enxurrada de coisa. E aí, essa questão, né, de viver no presente, né? Mas o termo estar no agora, eu particularmente acho que não ajuda, eu acho que atrapalha. Eu prefiro estar lúcido, estar com o discernimento funcionando, estar atento, estar consciente. Sim. Eu acho que estar no agora acaba tirando, às vezes joga a pessoa só na realidade objetiva, ela quer ficar só vendo objeto, quer desconsiderar as outras mídias. Não, você tem que ver todas as mídias.
E isso é estar consciente, estar lúcido. Ah, é verdade, porque ali você vê a pessoa e fala assim, opa, eu estou projetando aqui o que eu já vivi com essa pessoa no passado, esses sentimentos aqui estão vindo por Que nem eu causa dessas falei, projeções. eu estou aqui agora, mas a minha cabeça está lá na televisão. Mas eu sei que minha cabeça está lá na televisão. Entendeu? Uhum. Então eu estou sofrendo com isso, eu estou lúcido, estou vendo. Uhum. Beleza, aquela pergunta que eu te fiz lá, eu vou deixar mais para frente, eu acho que não é o momento. Muito obrigada. Disponha. A Edna, depois você, tá, Maria Eduarda? Calma. Calma. Pronto, Edna. Tá liberado. Oi? Tá liberado. Tá bom? Oi! Edna, você é única! Ferrari, você é único! E, cara, é muito louco isso. Nós temos um nariz igual, Ferrari. Toda vez que eu olho para você, eu lembro do meu nariz. Então você não é lembra que eu falei único uma vez? com esse nariz. Nosso nariz tem uma bolinha na frente. É muito louco. Ô, Ferrari, deixa eu te falar. Outra coisa que eu achei muito lindo, muito legal nesse livro que me despertou, assim, me deixou muito bem, é que a gente vem estudando, né, ao longo da vida e tal, para chegar até na oficina. E todas as pessoas amaldiçoam as crenças, né? Como você falou lá. Eu sempre achei que eu tinha que eliminar todas as minhas crenças, porque, imagina, onde já se viu? Você tem esse monte de crenças, mas elas são importantes para a nossa vida, né? Isso eu achei tão fantástico, Ferrari, que eu falo assim, isso me deu uma outra forma de ver também, sabe? A vida, de ver as coisas. Porque essa coisa de você ter que eliminar, né? Eliminar a crença, porque ela está com a gente, faz parte da nossa vida. Todos os nossos sentimentos também, né? Fazem parte da nossa vida. Então, enfim, não é para descartar nada, é a forma que a gente aceita, né? E vê aquilo que é o que muda, né? Exatamente. Essa tem sido e continuará sendo uma batalha da oficina, porque a cultura espiritualista, o pessoal da bolha espiritualista, eles demonizam a crença, eles demonizam o seu passado, a sua imaginação, tudo isso é demonizado. E logo mais vocês vão entender um pouco mais disso, por que eles fazem isso. Então, eles, na verdade, muitos não entendem para que serve isso. Né? Eles não entendem o processo da autorização, eles não consideram. Tal. Aí eles acabam demonizando e causam para o seguidor, para o aluno desse tipo de instrutor ou filosofia, acaba causando um mal tremendo. Então, e tem sido e será uma batalha da oficina para mostrar que isso é um equívoco. Né? Só leva para o mal viver. E outra coisa assim que eu falo, faz a gente se sentir uma libertação, né? Porque fica nessa pressão, né? Que você tem que eliminar essas crenças, que você tem que eliminar, que você... Senão você como é que você vai eliminar a imaginação se é impossível? Você vai viver muito mal, você vai ficar numa batalha que você vai sempre perder, porque não tem como. Exatamente, Ferrari. Ferrari, meu marido tá falando aqui que você é foda. É o significado que ele dá para mim, valeu. Tem gente que acha outras coisas. Ferrari, você é... que você é muito inteligente, que você é o cara, entendeu? Tamo junto, valeu. Agradeço o apreço. Ai, obrigada, Ferrari. Uma boa noite, um abraço, viu? Pra você nós é todos, único, valeu. Ferrari! Único! Elaine, tá liberado seu microfone. Oi, professor, deixa eu só pegar o gancho da Edna para fazer uma pergunta também, referente à crença. Eu não acompanho muito aqui as conversas do pessoal, mas o pouco que eu consegui ver, tem um repertório, cada um tem o seu repertório, né? Mas tem um repertório diversificado. Tem pessoas que vêm do Onsen, tem pessoas que vêm da religiosidade, tem pessoas que acreditam, enfim, em tudo, né? Eu não preciso abandonar as crenças,
mas uma ficha me caiu enquanto eu estava vendo uma conversa com, acho que com o Lucas, que ele estava falando do material do Hélio Couto, e ele falou assim, isso já não me serve mais. Então, assim, eu não preciso abandonar as crenças, mas depois que eu tive um repertório que eu constatei que isso não faz mais sentido, eu posso ir substituindo até que não faça mais sentido para mim. Uma coisa que você percebe que uma crença que você acha que não te serve, que não é mais verdadeira, né? Tipo um sapato apertado, você pega e não usa mais. É inevitável, é natural. Você ainda acredita em Papai Noel? Não. Porque, Não, tipo mas... assim, ó, eu vou falar de uma experiência minha. Eu não sei o motivo e, enfim, não sei se descobrir o motivo vai resolver, mas eu tenho problema em dirigir. Eu tenho a possibilidade de um carro fácil, eu tenho habilitação, mas eu não dirijo, assim. Se for para eu pegar um carro para sair para dirigir, eu não tenho essa liberdade, por bloqueio meu mesmo. Mas eu posso, pouco a pouco, eu posso, tipo assim, hoje eu vou sentar no carro, amanhã eu vou sair com o carro até tal lugar, depois eu vou... E aí eu vou me fazendo acreditar que eu sou capaz até que eu consiga sair sozinha? Legal, você pensou bem. Primeiro, deixa eu te perguntar, você quer dirigir? Então, eu gostaria de dirigir, mas eu acho que agora eu entrei num conforto, sabe? Porque... Não, quando eu tiver pergunta de sim ou não, você me responde sim ou não. Tá, eu quero. Sim. Senão vocês vão para a China. Isso que é ir para a China. Eu não perguntei nada além de sim ou não. Certo. Beleza. Então o que acontece é o seguinte: tem se você quer fazer uma coisa e você não faz, tem um bloqueio, entende? Então, eu entendo que tem esse bloqueio, mas eu não sei o que está bloqueando. Eu perguntei se você entende, aí você tem que responder sim, entendo. Sim, entendo. Porque senão, vocês viajam demais, eu não consigo conduzir vocês. Então, quando é a resposta sim ou não, responde só sim ou não. Senão, eu não consigo conduzir vocês. Então, se você quer fazer uma coisa e você não faz, é porque tem algo bloqueando, certo? Certo. Beleza. Se você soubesse o que estava bloqueando, você retirava, certo? Certo. Então, só está te bloqueando porque você não sabe o que é que está bloqueando, certo? Certo. Então, você precisa descobrir o que está bloqueando para poder retirar, certo? Certo. E como é que você faz para descobrir o que está bloqueando? Investigando. Exatamente, é isso. É o processo de investigar suas crenças. O que tem alguma crença que está aí, que você acredita, você nem sabe que ela existe, mas ela existe e você acredita nela. E por acreditar nela, ela está te bloqueando e você não sabe que crença é essa que está te bloqueando. Aí você precisa fazer análise para descobrir. Entendeu? Entendi. A hora que você descobrir, pronto, você retira ela. E se você for fazendo isso aí que você falou que você pode fazer, ir aos pouquinhos, conforme você for fazendo aos pouquinhos, essa crença que já está te bloqueando vai vir. Ela vai aparecer, ela vai surgir. Às vezes não no primeiro passo, mas no segundo, no terceiro passo. E às vezes ela vai aparecer em todos os passos. E conforme ela for surgindo, você olha para ela e fala, então é você que está me bloqueando. E aí você dá o outro passo e ela vem de novo. Você fala, então é você. E cada vez vai ficando mais consciente dela. Quanto mais consciente você ficar, com consciência tudo resolve. Sem consciência tudo se complica. Você vai resolvendo. Ou seja, ela vai cada vez te impedindo menos. Entendeu? Entendi. Boa prática. Muito obrigada. Pode falar, Maria Eduarda. Voltei, ainda com minha mente explodindo sobre a questão dos significados. Tenho uma dúvida, já que para cada um de nós tem um significado para determinadas coisas, como que fica a questão do que é certo e do que é errado? Não fica. O que é certo para você é certo para você, o que é certo para o outro é certo para o outro.
E não existe um certo e um errado total? Absoluto. É? Ué, se existisse, não tinha tanta treta no mundo, né? Tá, mas calma, não dá. Respira, respira. É, É porque, tipo assim, eu lembrei de uma situação que aconteceu, que inclusive eu tava conversando com a Jéssica sobre isso, de uma situação que pra mim era muito, muito, muito errado que acontecesse. E pra outra pessoa não teve significado algum. E eu fiquei muito chateada com isso. E aí, quando você falou sobre o significado que é único, que é de cada um, me fez entender que talvez eu estivesse errada por não ter respeitado o significado da outra pessoa. Mas que quando a gente tá ali vivendo no automático, a gente não percebe. A gente quer que a nossa verdade seja absoluta. Então, se para aquela pessoa a atitude que ela teve ali estava certa, estava dentro dos princípios dela, e para mim aquilo ali não estava certo, era só respeitar cada um e não existia um certo e um errado na situação? A pessoa, para ela estava certa. Você, olhando para a pessoa, ela estava errada. E você está certa em achar que ela está errada, porque você usou o seu critério. Mas do ponto de vista dela, ela está certa. O que você fez é que você equivocadamente quis que ela achasse que ela estava errada. E não, ela, do ponto de vista dela, ela acha que ela está certa. Então, nessa situação, não tinha um certo e um errado. Cada um com seu ponto de vista, cada um com o seu modo de viver. Nunca tem, Maria Eduarda. Você está sempre grudado no seu ponto de vista e o outro está sempre grudado no ponto de vista dele. Você tem um critério de certo e errado e o outro tem um critério gigantesco de certo e errado, que é totalmente diferente do seu e dos 8 bilhões de seres humanos do planeta. Tá, e para as coisas mais óbvias? Como que funciona? Você não viu contando a história do meu amigo que falou, tem que ter o mínimo de bom senso. É isso, eu dei risada daqui porque eu também acredito no bom senso. Não existe bom senso. Existe o seu critério e o critério dos outros. E nenhum é igual ao outro. E é assim aí mesmo. faz a gente evitar tanta confusão. Se todo mundo soubesse disso. Exatamente. Por isso que o autoconhecimento ajuda muito, porque ajuda a pessoa a ter esse discernimento. Tá bom, então. Obrigada, viu, mais uma vez. Disponha, Maria Eduarda. Tchau. Tchau. Ó, a Rafaela é a última, depois vai acabar. Que aí eu vou lá para minha realidade simulada. Pode falar, Rafaela. Posso dar notícia do placar? Não, por favor. Tá bom. Não bate tudo. Tá. Tem um trechinho no livro que você fala assim, vou falar rapidinho. A diferença é que a realidade simulada é feita da sua memória de objeto. E a realidade significativa é feita da sua memória de interação com o objeto. Em relação a esse sua, eu fiquei pensando assim, é possível que isso tudo seja emprestado, né? A informação falsa, a tal da informação falsa. Por exemplo, uma pessoa que nunca viu o oceano. Aí outra pessoa fala para ela, o oceano é assim, tal. Aí, no caso, é uma memória emprestada de experiência de objeto, né? Sim. E aí vai ser realidade simulada para ela. Poxa, me falaram que o mar é assim, eu imagino é assim, tal, como a pessoa falou. Exatamente. A gente tem milhões dessas coisas emprestadas. Isso. E também tem esse empréstimo. Inclusive dos filmes, por exemplo, você assiste um filme e fica com aquela memória emprestada. Isso. E também tem aquele empréstimo da realidade significativa, que alguém fala assim, o mar é assim, tal, mas é muito perigoso. Né? O mar... Isso, muito emprestou, perigoso. é crença emprestada, isso. Pronto, aí no caso é um significado emprestado, né? Aham. Aí a pessoa que nunca conheceu o mar ganhou duas realidades, duas mídias, né? Uma simulada e uma significativa em relação à realidade objetiva do mar, né? Quando ele for conhecer o mar, isso aqui é o mar que é perigoso, não sei o quê. É isso? Corretíssimo. Contanto que ela saiba que é tudo imaginação, simulado e emprestado, tudo bem. Né? Por exemplo, eu nunca... Você tem uma prévia, né? Tipo assim, como é que é aquela boate? Muito barulhenta. Você nunca foi lá, aí você tem essa informação. Você vai
Será que é barulhenta mesmo? Você fica com essa informação. Se você souber que é uma informação emprestada, tudo bem. Sim, tá bom, perfeito, Ferrari. Muito obrigada. Bom jogo. Valeu. Gente, qualquer outra pergunta que vocês tiverem, vocês perguntem nas perguntas, no tópico de perguntas ou na lousa. A gente vai conversando, qualquer dúvida. O próximo livro vai tratar um pouco mais desse assunto e lá na parte psicológica vai voltar para a questão das crenças, significante, significado, enfim. E a gente vai ver com mais profundidade, mais abrangência ainda. Vou falar a declaração, fica encerrado. O próximo livro que vocês vão ler, ele é muito similar à Fábrica da Realidade. Só que na Fábrica da Realidade, vocês viram a criação de realidade com a perspectiva do espaço. Esse livro é um dos que eu assim, me orgulho mais de ter escrito. Que ele fala da criação de realidade com a perspectiva do tempo. Então, fechou. Perspectiva do espaço e agora com a perspectiva do tempo. É o livro Tic Tac. Por isso que ele chama Tic Tac, porque é a criação da realidade sobre a perspectiva do tempo. E a gente vai ver tudo que a gente viu aqui na realidade multimídia aplicado lá com o processo de criação da realidade na perspectiva do tempo. É o próximo livro que vocês vão ler, Tic Tac. Então é isso. Eu honro e celebro eu honro e celebro você, eu honro e celebro nós. Eu honro e celebro a minha diferença, eu honro e celebro a sua diferença, eu honro e celebro a nossa diferença. Eu sou outro você, você é outro eu, nós somos todos e cada um. Por isso, toda forma de exclusão e desrespeito que me chega, de mim não passa. Eu sou por minha unicidade, eu sou por sua unicidade, eu sou por nossa unicidade. Que o meu viver confirme as minhas palavras. E assim seja. Bom demais, gente. Prossigamos.